Você é uma pessoa permissiva demais nos relacionamentos amorosos? Você diz sim para tudo, no caso, para o seu companheiro ou companheira? Você, por acaso, está se sentindo sufocado ou sufocada nesse casamento, nesse relacionamento? Vamos entender que possivelmente é você que tem o poder de mudar isso aí. E é você que está tornando o relacionamento fracassado, tornando o relacionamento difícil e pesado. Como assim, Paulo? O nosso grau de permissão no relacionamento que acaba tornando ele tóxico. Claro que existem vários casos e situações, como por exemplo, um relacionamento narcisista, um relacionamento em que uma das pessoas é egoísta demais. Sim, existem várias possibilidades e vários contextos. Eu estou passando para vocês aqui hoje um contexto da permissão em que você pode estar destruindo o seu casamento, o seu relacionamento, por simplesmente permitir demais. Meu nome é Paulo, eu sou psicanalista, terapeuta. Eu trabalho com a psicanálise juntamente com terapias integradas para questões emocionais, mentais, psicológicas, quebra de condicionamentos e ajuda para uma qualidade de vida melhor. E o tema de hoje é um tema muito interessante que acontece muito. Eu vou ser sincero, nesses últimos anos, como terapeuta, como psicanalista, um caso que é comum aparecer em sessões terapêuticas para mim é um caso em que a pessoa chega para mim e fala: "Paulo, eu quero terminar o meu casamento, porque eu estou infeliz, mas eu não estou conseguindo, eu estou muito confuso ou confusa, e eu quero ajuda para entender um pouco melhor isso aí, eu quero ajustar isso aí, ou salvar ou cortar esse casamento". Às vezes a pessoa acha que ela está errada por não estar conseguindo atender todas as demandas do companheiro ou da companheira. Essa pessoa, ela começa a se cobrar demais e começa a entrar em um estresse contínuo por causa dessa situação de se doar, se doa, se doa, se doa, e ainda por cima acha que ela está errada. Olha como é que é essa situação. E o interessante é que a maioria dos casos, a culpa dessa toxicidade é da própria pessoa que está se sentindo sufocada. Como assim, Paulo? Não estou falando de culpa como erro. A gente muitas vezes erra por querer fazer bem feito demais. A gente às vezes erra por ter amor demais. É como você cuidar de uma violeta. Se você coloca muita água nessa violeta, você vai matar ela, ela mela. Agora, se você coloca a quantidade certa, não colocou adequado, com iluminação, ela sempre vai estar bonita e florindo. Agora, o excesso de água, ou seja, o excesso de amor, o excesso de doação, você mata o outro. E é isso que acontece muito nos casamentos, nos relacionamentos. Já vi muitos casos de relacionamentos que estavam em crise e simplesmente com uma pequena mudança comportamental melhora tudo. O assunto de hoje, claro, como eu falei inicialmente, tem várias linhas de possibilidades. Eu vou falar uma linha. Aí vocês veem se conseguem se identificar nelas. A maioria das pessoas se identificam porque pode estar até em outras linhas específicas que está causando o conflito no relacionamento. Pode ser até outro ponto que esteja atrapalhando e gerando conflito no casamento. Mas este ponto é um ponto que, na maioria das vezes, está em todos os casos, que é o ponto do excesso de doação, o excesso de sim. Como sequência do vídeo anterior que eu falei dos conflitos, da toxicidade dos relacionamentos, no caso de amizade, pessoas sociais, a gente tem essa dificuldade de falar não devido ao excesso de querer fazer bem ao outro, o excesso de querer agradar o outro. E na realidade, isso é um reflexo de uma carência que nós mesmos temos, de querer ser aceito, de querer ser reconhecido, de querer ser amado. Então a gente quer doar aquilo que quer receber, mas nem sempre nós fazemos isso da forma certa, porque nós fomos condicionados de formas erradas. É igual um pai ou uma mãe que vai criar um filho, onde ele põe regras, põe limites, ele põe normas de comportamento, ele dá exemplos. Muitas vezes essas regras são duras, mas essas durezas de regras vai preparar essa pessoa para a vida adulta, para a vida social, para o trabalho, para os conflitos da vida que a vida
em si tem seus desafios constantemente. E é isso que acontece. Eu vou começar dando alguns exemplos de casos, né, que eu já presenciei, que já estudei, em que acontecem certos conflitos. Vamos explicar um, por exemplo. A pessoa chegou para mim, no caso, uma mulher, falando que queria se separar porque não aguentava mais, que ela não fazia o que ela queria. Eu perguntei, mas o que que você quer? Olha, eu quero mais liberdade. Eu saio do trabalho, meu horário de trabalho termina mais cedo que o dele, eu vou para academia, essa é a minha rotina. Depois da academia, eu tenho que voltar correndo para casa, não fico o tempo que eu quero ficar na academia, porque eu tenho que estar em casa antes dele chegar. Tá, mas por que que você tem que estar em casa antes dele chegar? Ah, porque ele faz cara feia, ele reclama e eu me sinto mal por isso. Tá, e o que que você queria? Eu queria fazer o tempo necessário à academia que eu gostaria. Às vezes, uma amiga ou outra pede, me convida para tomar um café. Eu quero tomar um café, bater um papo com eles e voltar. Às vezes, eu posso chegar meia hora depois que ele, uma hora depois que ele. Mas se eu faço isso, ele fica uma fera, ele fica de cara feia, fica de mau humor. Ele não gosta que eu faça algum compromisso sozinha, como por exemplo, às vezes tem encontros da minha linha religiosa e que eu queria ir e ele não quer ir e eu não posso ir porque ele não quer ir, por exemplo. Tá, você está fazendo alguma coisa errada? Não. Então, por que ele ficar de cara feia para você te machuca? Ah, é ruim? Ele não gostou. E por que que você tem necessidade de agradar ele? Vocês entenderam a situação? Ela estava sofrendo com o estresse, porque ela não fazia coisa simples, normal da vida de todo mundo. Simplesmente ter os próprios gostos e rotina pessoal. Todo mundo tem que ter seu momento pessoal, a minha própria rotina. Se o companheiro dessa pessoa quisesse sair no final do dia e batesse papo com uma pessoa, ou um amigo, ou alguma coisa, e chegasse um pouquinho depois do horário, ela não falava nada. Mas por que que ele tem que reclamar dela? A gente tem que observar sempre a reciprocidade. Se um tem um comportamento X, o outro também tem o direito de tomar o mesmo comportamento. E outra, essa proibição de comportamentos não pode abafar, sufocar o outro. Tem coisas que a gente faz questão, tem hábitos que a gente faz questão de ter, desde que seja saudável, que não prejudique a moral, que não desrespeite o outro. Como eu falei em um outro vídeo, se vocês não viram, vejam, que o amor, o relacionamento real, ele é baseado em 2 itens apenas: respeito e admiração. Se você perdeu o respeito, acabou o casamento. Se você perdeu a admiração, também acabou. Tá, voltando no exemplo. A dificuldade dessa pessoa, na realidade, era simplesmente impor aquilo que ela queria fazer ou que ela queria ser. Mas isso pode ser imposto sem briga, sem discussão. Não é gerar conflito. Eu não estou incentivando o conflito. Só ajuda essa pessoa a entender. Observe o que que acontece se ele ficar de cara feia para você, ficar de mau humor. Ah, fica chato, fica lá emburrado, fazendo aquela cara que não gostou. Tá, e daí? Se você não fizer o que quer, ele não vai se acostumar a deixar você viver a sua parte. Se você estiver feliz, o relacionamento de vocês vai ser muito melhor. Agora, se você está infeliz, só está piorando. Tanto que você está chegando aqui para mim falando que eu quero terminar o meu casamento. Eu acho que eu quero terminar meu casamento, só que eu não consigo, estou confusa. Por que que você está confusa? Porque ele é uma boa pessoa. Porém, ele tem condicionamentos de comportamento um pouco machista, que quer controlar as suas atividades. O que há de errado em fazer sua academia no tempo que tem que ser feito, você tomar o seu cafezinho com as suas amigas, na hora da saída lá, bater um papinho e voltar para casa. Não tem nada de errado. Desde que você não chegue às 23 horas todos os dias, você passar meia horinha do horário normal seu, qual que é o problema? Qual que é a agressão? Qual que é o mal que você está fazendo para o outro? Nenhum. Então você tem que observar que a gente que se limita. Após algumas sessões, algumas técnicas para essa pessoa assimilar esse relacionamento, observar o todo, o que que foi interessante a conclusão? Que é o que acontece com a maioria das pessoas que eu atendo, sinceramente. É muito rara aquela que realmente se separa, porque realmente o casamento é tóxico mesmo, tá? Mas a pessoa tem que entender, ter clareza nessa escolha. Então, quando ela teve clareza no relacionamento dela, teve clareza na parte dela e na parte dele, ela falou assim: Paulo, eu não quero mais me separar. Eu quero ver como é que eu faço para melhorar o meu casamento. Aí,
mudou o objetivo das sessões. Mas por que que você não quer mais? Eu percebi que meu marido é uma pessoa legal, ele me trata bem, ele é amoroso, é um bom pai, ele é provedor, ele é amigo, é tal, tal, tal. Tá, mas e você chegar um pouquinho depois dele às vezes, de vez em quando? Ah, tá tudo bem. Eu fiz isso uma, 2, 3 vezes, quando vi ele não estava nem ligando mais, já se acostumou. Você entendeu? O fato é que ninguém vai querer uma separação por causa de um motivo fútil tão pequeno como esses. Jamais o companheiro ele vai querer terminar um relacionamento ou fazer um inferno de brigas e confusões por causa de uma coisa tão pequena. Agora, se ele faz, tem que observar quais são os outros motivos por trás disso. Aí já é uma outra pesquisa. Estou falando mais da linha reta nessa linha de pensamento. Outros vídeos vou falar desses outros pontos, tá bom? Claro que esse canal não é só de vídeos sobre relacionamentos, mas é um tema que é muito abrangente e é muito discutido. Se vocês quiserem trazer a ideia, uma pergunta ou um relato ou uma colocação que façam para o vídeo específico do que vocês querem, pode colocar aí para mim, tá? Pode mandar também no e-mail que está na descrição do vídeo. Então, no caso, quando essa pessoa começou a falar, não, meu espaço é esse, e acreditam vocês ou não, o relacionamento dessa pessoa melhorou. Sabe por quê? Porque ela começou a ser ela mesma. E sendo ela mesma, ela começou a ser mais feliz. Nada melhor para deixar um relacionamento, uma família bem, uma família mais feliz, é você estar feliz. Você quer que seus filhos sejam felizes? Seja feliz. Você quer que seu companheiro seja feliz? Seja feliz. Você quer ser feliz? Seja feliz. Mas não por causa dos outros, mas por causa de si mesmo. Através dessa autoanálise, o relacionamento melhora, porque nós mesmos que colocamos os limites, o grau de aceitação e condicionamento que nós colocamos nos relacionamentos, acaba tornando ele frio, seco, contínuo, sem opinião própria. Você dar satisfação para o companheiro, para o companheiro onde é que você vai, eu acho positivo, é saudável, é sinal de respeito. Agora, você sufocar o outro já é desrespeito. Então, o relacionamento, no caso do tema da permissão, é simplesmente você começar a pedir o seu espaço. Você mostrar aquilo que você não gosta, que você não quer. Todos os dias tem certos hábitos, certos comportamentos. Se você não gosta de certas coisas, por que você não diz que você não gosta? Por que você não coloca a sua posição? Nós não termos opinião própria e ficar aceitando somente a posição do outro, nós, ao invés de ajudar, nós prejudicamos esse relacionamento. Agora, se você não consegue dizer qual que é a sua opinião, qual que é o seu desejo, e você não consegue manifestar o seu desejo, é sinal que tem um condicionamento que está te travando. Aí é uma autopesquisa, autoanálise, observação, busca de ajuda até para conseguir entender isso aí. E detalhe, gente, esse tipo de situação, no caso do exemplo que eu dei, que serve para vários tipos de situações diferentes, não precisa de conflito. No caso dessa mulher, ele só fica de cara feia, só reclama, só fica mal-humorado. Mas com o tempo ele se condiciona a entender que, olha, ela gosta disso, não gosta que ela faz isso, mas tudo bem, fazer o quê, né? O importante é que o casamento continua. Eu gosto dela, eu quero essa pessoa perto de mim. Então, dessa forma, as coisas fluem. Nós somos frustrados o tempo todo. Se você se obriga a fazer aquilo que você não quer, a se frustrar constantemente, só para não deixar o outro se frustrar, você acha que está fazendo bem para o seu relacionamento? Não, você está minando, você está bombardeando esse relacionamento. E o que é pior, você acha que você fazendo isso vai manter o outro gostando de você? Não, ninguém gosta de um companheiro ou companheira que não tem opinião própria. Todo mundo quer que o outro faça aquilo que ele quer. Porém, ninguém jamais fica satisfeito com alguém que não tem opinião própria, que não tem um ponto de vista próprio, mesmo que seja diferente, mas tem que ter opinião própria, porque senão você perde a sua individualidade e acaba tornando o relacionamento sem vida. Porque é as diferenças, é a conversar, o dialogar entre
essas diferenças através de colocações, de opiniões, etcétera, que vai deixar o relacionamento mais vivo, onde vai trazer aprendizado e evolução para ambos. Sempre mantendo o respeito e a admiração, só prospera. Agora, se você só cede, 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 você que vai acabar se cansando, entrando em estresse, aí diminui o libido, diminui a qualidade de comunicação entre os dois. Quando vê, você vai fazer uma sessão com o seu terapeuta ou vai vir comigo e falar: "Paula, eu quero terminar o meu casamento, mas eu estou muito confusa". Aí você vai descobrir depois de algumas sessões, no caso estou dizendo não quer dizer que é só o seu caso, que em vários casos, é claro, mas acontece muito isso aí, em que essa dificuldade desse casamento, desse relacionamento, está por causa da sua própria ação de permitir demais. Vamos refletir sobre isso, deixa aí suas dúvidas, seus comentários, para entender, observar sobre a permissão que você dá no seu relacionamento. Quiserem me enviar algum relato, fiquem à vontade, ou para o próprio YouTube, ou para o e-mail também, não tem problema. Se inscrevam no canal, cliquem no sininho, cliquem no joinha. Gratidão a todos. Até o próximo vídeo.